Senhoras e senhores, tudo bem? Bom, eu sou Marcelo Schucker, vice-presidente de novos negócios da NetSeco, e hoje, dando um pontapé inicial sobre o nosso novo modelo, nada menos, nada mais, estamos aqui com o CEO e cofundador do ecossistema da NetSeco para bater um papo, para conversar conosco. Muito obrigado, Fernando. Conta um pouco da construção do modelo de negócio da NetSeco, um pouco de você, para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre o ecossistema. Marcelão, obrigado. Esse bate-papo muito importante para a gente, né? Cada vez mais a gente contar um pouco onde a gente nasceu, por que surgiu e aonde a gente quer chegar e o que a gente quer trazer de resultado para o cliente, né? A gente está aqui no nosso estúdio, dentro da NetSeco, sempre a gente quer cada vez mais bater esse papo, falar com a moçada, trazer fornecedores, parceiros, unidades, clientes, para ter uma troca mesmo, para falar o que a gente pode trazer de melhor no mundo do marketing, né? Não é à toa que o nosso slogan é marketing integrado. Correto. Falando um pouco de mim, na verdade, eu e minha irmã abrimos uma agência lá atrás no caminho de BTL, né, que não era Live Marketing, chamava BTL, há 25 anos atrás, focado em eventos. Tinha também o braço incentivo, comunicação interna na época e feiras, e a gente via que cada agência se especializava muito no seu segmento. Todo mundo falava que vendia um pouco de tudo, mas na verdade, necessariamente, os clientes já sabiam que era uma agência de evento, outra de incentivo, outra de comunicação e a outra de feiras e stands, né? Até por isso, sempre estava na minha cabeça, cara, será que eu tenho que muito se vender o que eu não sou, né? Outros braços do marketing. Daí foram surgindo, nesses 25 anos mudou muita coisa, né? Mudou todos os segmentos, mudou de seguros, de banco, Uma evolução brutal que a gente viu nos últimos anos. O comércio, o varejo, todos os segmentos mudaram. E a gente estava vendo muito que o segmento de marketing, que é o Martech que hoje falam mais, não teve uma mudança muito radical entre as agências, porque, para mim, elas queriam ainda falar que faziam tudo, que era o famoso 360, e, na verdade, não eram especialistas em cada segmento do marketing. E daí foi a ideia, há 6 anos atrás, de fazer um ecossistema aberto, com unidades e especialistas em cada coisa. Que legal, imagino que foi muito analisando a dor do seu cliente muitas vezes para que você pudesse agregar valor e geração de negócios junto com ele, né? Mas quais foram os desafios que você teve durante esse percurso desses últimos 6 anos construindo um ecossistema, né? E quais foram as conquistas até agora que você acredita que são os principais momentos assim que o ecossistema passou de validação com o mercado? Primeiro, quando a gente já fala ecossistema, você acabou de chegar e quando a gente se falou, você ficou muito admirado e gostou muito da ideia. Para facilitar, ecossistema é um grupo de empresas de especialistas, né, em marketing, que cada um, dentro do seu segmento, está dentro do mesmo ambiente físico ou não, que tem essa especialidade para levar a solução para o cliente final. Então, hoje, o cliente tem várias dores, né? O digital, o físico, o experience e tudo. Então, a cada dor que surge aqui dentro, a gente pluga as unidades, ou em conjunto, ou paralela, para mandar a solução. Então, isso é um pouco do ecossistema. Mas qual foi o desafio? No começo, muito grande. A gente deixou de ser uma agência de eventos, na época, em 2019, com mais de 150 pessoas, e a gente simplesmente falou, agora a gente vai dividir e vai trazer unidades de fora e vai ser um ecossistema aberto para o cliente, e ele vai escolher aqui o que ele realmente precisa e o que realmente a gente entende que a gente vai oferecer. Porque antigamente, como a gente era uma agência, né? Sim. A agência, mesmo outras dores, marketing digital, loyalty, dados ou qualquer outro caminho, a gente terceirizava e trazia a solução para o cliente como eu falava até um item da planilha, né? E não é isso que eu acreditava e não é isso que eu acredito até hoje.
Eu acho que muitas vezes quando você terceiriza um serviço, muito para você poder agregar a valor ao seu cliente, quando a primeira dor dele é um evento, eu acho que você deve ter tido diversas complicações, né? Eu acho que desde compromisso, desde de fidelidade, desde entrega, para que você pudesse usar o seu nome. Afinal de contas, Exato. são 25 anos, né? Que você está no mercado aí hoje como live market, brand experience. E foi muito em linhas dessa dor que você tinha com os terceirizados, para que você pudesse montar um ecossistema, para que você pudesse focar no marketing integrado, imagino eu, para trazer facilidade para o cliente, né? E sempre pensando e torcendo que o fornecedor faça um bom trabalho e que você, como agência, tenha aquela aprovação maior ainda do cliente que foi tudo certo. Um endosso, né? A assinatura, né? Exatamente. Né? Então, qual foi o desafio muito grande? A gente evoluiu, sinceramente a gente perdeu algumas pessoas que eram chaves dentro de evento, mas foi uma coisa que eu não me preocupei e a gente começou a abrir unidades. Daí a gente fez a unidade que é a Netsa, ficou o mesmo nome, Netsa Brand Experience. A gente abriu a IB, que é Loyalty. Daí a gente abriu a Let's Content, que é conteúdo. Daí a gente começou a abrir outras áreas que a gente tem aqui dentro, como uma outra unidade do Bruno Brambilla, que é de CRM, de dados, uma unidade nova que a gente está trazendo de design, de dados com design, que é muito interessante, que a gente vai falar nos próximos episódios. A gente trouxe uma inteligência de cenografia modular aqui para dentro. A gente também trouxe uma agência de marketing digital. Então, cada um dentro das suas especialidades. Pô, isso é muito legal, né? Para que o cliente possa se sentir em casa e ter um ecossistema para chamar de seu. Exatamente. Literalmente, onde ele consiga, como é que eu falo, dentro de um único espaço, ter diversos tipos de serviço, onde todos esses serviços são liderados por pessoas, por empreendedores que precisam... Especialistas que precisam ser acelerados. Exato. E nada mais com a chancela da Netsa de 25 anos. Por isso que a gente resolveu manter o nome, chamar Netsa & Co., para o cliente entender mais fácil e trazer essa chancela de 25 anos, de vários prêmios, várias entregas e tudo mais. Bom, então uma vez que você criou esse ecossistema, eu imagino que tenha sido muito através das dores dos seus clientes atuais, nas quais a Nets atendia, justamente para poder facilitar, né? Para poder trazer o endosso, para poder trazer a reputação e o sobrenome Netsa, para que você pudesse, dentro de um único lugar, servir todas as dores desse cliente. Foi assim que o ecossistema foi criado. Mas como é que foi esse desafio de você trazer lideranças, empresas, onde você tivesse essa chancela Netsa para que o cliente sentisse seguro de que qualquer empresa que estivesse por detrás desse ecossistema fosse uma entrega alto nível, assim como o da Netsa durante esses 25 anos? É boa pergunta, e acho que todo mundo me pergunta até... Porque quando a gente apresenta e conta um pouco o que é um ecossistema, as pessoas entendem muito fácil, né? Na verdade, de novo, veio, como eu te falei no começo do papo, veio da dor de eu ser especialista só em eventos e não ser especialista em outros braços do marketing. O cliente sempre perguntava ou passava a dor deles de digital, de dados, de incentivo, de outros segmentos do marketing, e a gente falou... Cada vez mais a gente precisa se tornar um ecossistema. Daí, contando um pouco, resumindo o que eu falei, há 6 anos atrás a gente resolveu criar o ecossistema e dividir por unidades especialistas no que faz. Faz sentido. Então, eventos tem o seu time de especialistas, daí a gente tem uma área de incentivo, que é loyalty, né? A gente tem uma área de conteúdo, uma área de dados, uma área de CRM, uma área de cenografia modular, que a gente atende hoje a Netsa, e uma área de design de produtos. Então, a gente viu dentro dessas 8 unidades de negócio uma necessidade que hoje o cliente tem real. E a Netsa vem com a assinatura. Então, a Netsa & Co. vem com a assinatura e com a credibilidade de 25 anos de prêmios, de conquistas, muito dentro desse cliente e outros clientes. E o que aconteceu dentro desses 6 anos? O começo foi um desafio muito grande interno, muito mais do que externo, porque os clientes, como eu te falei, de todos os segmentos já estavam nesse mundo já estavam propícios a receber um ecossistema. De inovação, Eu lembro que a nossa primeira apresentação do ecossistema foi para a Heineken, ela entendeu no minuto. Que legal. E daí todo mundo na apresentação da agência, né, falou, nossa, mas ela entendeu de cara.
E eu fiquei muito feliz porque, então, para o cliente foi muito mais fácil. Hoje ele tem essas dores, né? Ele precisa buscar inovação, tecnologia, ESG, que é uma das pautas que a gente vai falar um pouco. Então, ele começou a buscar isso no segmento dele. E vendo um segmento de comunicação entrar nesse ecossistema, ele falou, entendi, me apresenta então esse cara. Então, é muito bom. Você fala, cara, eu tenho a dor hoje digital. Eu te apresento a unidade digital. Aí eu tenho a dor digital junto dentro do evento. Eu te apresento as duas unidades e uma integra a outra para levar a melhor solução para você. Então, foi um sucesso foi um sucesso, na verdade. Os últimos 2 anos a gente se consolidou como um ecossistema mesmo. Eu ia te perguntar justamente essas conquistas aí nesses últimos anos e validações. Na verdade, no começo a maior unidade era eventos mesmo, hoje ainda é eventos, mas as outras unidades começaram a crescer muito e ter a sua força, a sua personalidade. Todo mundo me pergunta isso também. Nossa, mas você não é um grupo? Não sou um grupo econômico. Aqui cada unidade tem o seu sócio e suas diretrizes, seus nomes, seus sites e suas culturas. Daí você fala, é muito difícil? Mas é o que eu acredito, entendeu? Quando surgiu o Cubo do Itaú, todo mundo gerou uma dúvida, o que vai ser isso? E hoje todo mundo entende muito. Então eu te falo, a gente é um cubo de marketing, né? É o cubo, como se fosse o cubo antigo, de marketing só de marketing, dentro do espaço físico, que tem várias unidades especialistas. Eu acho que você falando, pelo que eu entendo, e também eu cheguei agora, né, com uma grande honra de estar ao seu lado para fazer esse ecossistema ainda maior e, obviamente, alavancar negócios e ajudar principalmente os clientes, eu acho que é justamente a gente olhar para o marketing integrado, né? Eu acho que a gente tem, por mais que as culturas elas são diferentes, a gente tem uma cultura mãe, né? Literalmente para que a gente possa olhar para aquele cliente e buscar sinergias e não necessariamente empresas, e sim pessoas e soluções para que a gente possa agregar valor àquele cliente, correto? Você falou muito bem, porque uma coisa, o cliente está cansado de passar um briefing e a agência do segmento X falar, eu resolvo tudo. Ela não resolve. Sim. Então ela vai terceirizar muito e vai passar essa conta para o cliente. Hoje ele está recebendo essa conta. Aqui não, a gente quer saber exatamente qual é a dor do cliente e a gente conecta. Mesmo se for um briefing de 10 mil reais a 1 milhão de reais. A unidade que é exatamente o problema que o cliente tem, ele vai receber o briefing e vai conduzir com isso. Como funcionam os cross e as conexões aqui dentro? É muito o seu departamento que está trazendo essa inteligência, né? De ver aonde está a dor do cliente, conectar as unidades aqui e apresentar a solução em conjunto, né? Porque na verdade, o marketing hoje, eu não vou usar o termo 360, mas ele é um marketing integrado, que você tem que integrar as unidades de dores que o cliente tem para você levar a melhor solução. Muito legal. Acho que a construção é muito do que é uma carência hoje no mercado, né? Porque cada vez mais um cliente ele precisa falar com 6, 5, 10 pontos de contatos e fornecedores diferentes. Sempre a agência, né? Agência de marketing que quer, desculpa a palavra, quer pegar todo o briefing do cliente e tentar trazer uma solução única, que não existe. Né? Eu acho que a inteligência da Netsa foi perceber esse mercado, ter vulnerabilidade o suficiente e humildade intelectual para colocar o cliente em primeiro lugar, para construir um ecossistema para melhor servi-lo. Né? Eu acho que esse foi a grande chave. E olhando para essa evolução nesses últimos 2 anos, no qual se consolida financeiramente entre marketing integrado, eu acho que você já teve diversos casos, né, de grandes clientes onde mais de 2, 3, 4 empresas dentro do ecossistema já trabalharam juntos. Quais são os planos para os próximos passos, assim, tipo, para um futuro, para os próximos meses? Como que você, Fernando, se vê como NetSico para os próximos 3 anos, por exemplo? Essa pergunta é muito boa e é muito o que eu trago aqui dentro. Tudo muda muito rápido hoje em dia, né? A comunicação está muito grande. Hoje a gente está falando aqui, muita gente está no SXSW e é bombardeado de informação do futuro, IA e tudo mais. Gente, não vai mudar. Na verdade, o humano sempre vai estar aqui, a prestação de serviço, a entrega, os resultados, controle na venda e tudo mais vai existir. Isso eu não tenho medo algum, mas a gente tem que ser especialista no que faz. Por isso que o ecossistema tem tudo a ver para os clientes. Então, o que acontece? A gente
cada vez mais quer criar essa comunidade mesmo integrada, de marketing integrado, todas as áreas, para realmente, junto com o cliente, trazer as soluções. Como eu te falei, nos últimos 2 anos a gente consolidou mesmo como marketing integrado e ecossistema. Por quê? Porque o cliente entendeu, as unidades começaram a trabalhar muito bem entre elas e ver o resultado que juntos somos mais fortes. Né? Isso, eu acho que a ideia seria, em vez de 1 mais 1 ser 2, é literalmente 1 mais 1 ser 8, muitas vezes. Porque uma unidade colabora e traz novos clientes para uma outra unidade. Exatamente. Né? E todo mundo cresce em receita, em faturamento, e a visibilidade. Do cliente é muito grande porque ele está falando com o mesmo grupo de pessoas e a mesma cultura de unidades. Né? Mas o desafio, a gente tem um desafio, na verdade uma ambição muito grande de se tornar o maior ecossistema de marketing integrado com soluções em marketing com viés de ESG do país. Isso é muito importante. A gente está criando uma outra unidade que a gente vai anunciar logo mais, eu posso falar já agora, porque é uma pauta muito importante para a gente. O braço, uma unidade de marketing de sustentabilidade. Então, a gente já vem fazendo muita coisa interna. Hoje, a minha sócia Fabiana, ela é uma referência nesse mundo de sustentabilidade, de ESG, com várias... Ela já foi jurada em Cannes, teve a primeira brasileira publicitária aí em Davos esse ano. Então, a gente vai integrar também essa unidade aqui dentro e a gente acredita muito que os projetos de marketing, de Martech, cada vez mais têm a pauta e segmentos ESG para os nossos clientes. Eu acho que essa é outra unidade de negócio de uma visão muito importante, porque todas as grandes marcas, elas, entre aspas, devem ao planeta, né? Então, quando a gente trabalha dentro de um ecossistema com um viés de sustentabilidade alinhado aos princípios de ESG, é muito mais também para colaborar junto com a marca, afinal de contas, trazer possibilidades de marketing, ativações, mas contrapartida e validações de todas as ativações e campanhas que estão sendo feitas para o ESG, ou seja, como que a gente recompensa o planeta, seja com redução de emissão de carbono, entre outras coisas, e imagino que essa unidade também de negócio, ela consegue comprovar muitas vezes isso, né? Porque está trabalhando muito dedicado à COP, que é no Brasil, hoje a COP30. E muito importante, a unidade vem com pessoas especializadas em ESG. Na verdade, a gente não vai se tornar, desculpa, o greenwash que tem muito aí, que basta, a marca quer fazer um filme publicitário e fala que está defendendo, ou dando crédito de carbono. Isso, na nossa área de marketing, no nosso entendimento, não existe mais. Então, a unidade vem com um grupo de especialistas para poder fazer a campanha inteira e realmente o consumidor final ter a percepção que essa marca tem os princípios e a política ESG. Acho que por hoje deu para entender perfeitamente, Fernando. Eu acho pouco do papo. Eu acho que está sempre bem aberto. Essa pauta ESG é muito boa. Você vai falar com a Fabiana sobre essa no próximos episódios. E a gente quer muito mostrar o que a gente pode trazer de importância e de especialistas para as marcas. Isso é o mais importante. Porque aqui a gente pensa em trazer soluções de marketing integrado para as marcas. Eu acho que o melhor fechamento impossível desse nosso primeiro bate-papo, literalmente, eu acho que é nosso novo posicionamento de NetSeco, de ecossistema, é justamente esse, estar aberto, ser vulnerável, trazer clientes, trazer parceiros, trazer especialistas para que a gente possa... E os clientes? Os clientes, parceiros, né, obviamente, para que a gente possa juntar repertórios, literalmente, e construir um ecossistema ainda melhor de soluções alinhados ao princípio. Então, acho que ficamos por aqui, literalmente. Eu queria agradecer a audiência de vocês, queria agradecer ao Fernando e convidá-los, porque muito mais conteúdo está por vir, muitos mais clientes, muito mais repertórios e mentes de especialistas para justamente agregar e gerar bons conteúdos e bons proveitos para vocês. Obrigado. Obrigado.